Olá pessoal, esse é o quarto vídeo da nossa oficina de escrita criativa. Como sempre eu gosto de falar, essa oficina ela foi possível através de um edital do governo, no qual foram destinados recursos através da Lei Aldir Blanc para produções culturais de diversos tipos. Nossos objetivos, como vocês já sabem, são que vocês, ao final dessa oficina, sejam capazes de escrever um conto, utilizando todos os conceitos, todas as técnicas que nós estamos vendo ao decorrer dessas aulas. Serão 8 aulas, então essa aqui é a quarta, estamos chegando na metade da nossa oficina. E caso nós possamos reunir um bom número de produções de vocês que estão participando, nós poderemos publicar um livro de contos. Para ninguém esquecer, eu vou falar mais uma vez, os vídeos serão postados nos sábados e nas quartas, sempre no início da noite, e hoje falaremos sobre narração e diálogo. Antes de começar a falar sobre narração e diálogo, eu vou pegar algumas atividades aqui que foram feitas a partir do que nós propomos na aula anterior, e nós vamos ver o que é que o pessoal fez a partir disso. Sempre lembrando que vocês que assistem os vídeos, mas não produzem as atividades, não estão participando do grupo, não tem problema algum. O que importa é que vocês possam estar aprendendo, estar prestando atenção, mas as atividades servem para que vocês possam fixar o conteúdo que vocês aprenderam. Dessa forma, vai ser muito mais difícil que vocês esqueçam. Então, a atividade que eu propus a atividade que eu propus na aula passada foi que vocês lessem um pequeno texto que eu coloquei lá e que dissessem, de acordo com o que a gente aprendeu na aula passada, se vocês acharam alguma coisa estranha nesse texto, se vocês mudariam alguma coisa. O texto era o seguinte: mais um dia na vida de Pedro. Ou será que não? O menino acordou e caminhou até a janela para ver o céu, e algumas nuvens ainda impediam os primeiros raios de sol daquela manhã. Filho, vem comer. Já vou. Pedro tomou o café, se arrumou para a aula e saiu para pegar o ônibus. Aquele mesmo de todo dia. No ônibus, encontrou seu amigo Miguel, que morava a alguns quarteirões antes dali, e sempre conversava com o garoto até chegarem à escola. Então, depois, cada um se dirigia à sua sala. Miguel era 2 anos mais novo. Aconteceram muitas coisas interessantes na escola naquele dia, coisas que surpreenderam a todos. Então, os dois meninos voltaram para casa e contaram aos seus familiares das aventuras daquele dia. Então, a primeira resposta foi a seguinte. O participante citou: aconteceram muitas coisas interessantes na escola naquele dia. E a partir disso ele falou: você poderia ter explicado como e por que essas coisas aconteceram. Descrição sobre a ida de Pedro à escola muito longa. E quem é a mãe de Pedro? São boas observações. Por quê? Como eu havia falado na aula passada, o leitor ele está esperando algo da história. A história vai fazendo promessas, digamos assim, de acordo com o que vai acontecendo, e existe uma certa expectativa, que ela pode ser quebrada ou não. Mas se essa expectativa é quebrada, ela deve ser quebrada de uma forma que desperte mais ainda o interesse do leitor. Porém, a expectativa pode ser quebrada de uma forma negativa. Por exemplo, nesse texto, nós apresentamos o menino acordando, indo para a escola. Então, provavelmente quem está lendo isso pensa: é uma história sobre escola. Deve acontecer algo interessante nesse dia da escola do menino. E realmente acontece, mas as coisas interessantes, elas não são narradas. Elas são apenas citadas. Então, a parte que a gente quer saber da história, ela realmente não aparece. É uma história bem curta e até existem contos desse tamanho, mas se você se propõe a fazer um conto tão pequeno assim, você deve manter um ritmo rápido durante todo o conto. Não faz sentido fazer, que aqui no caso foi feito de propósito, né, para a atividade. 2 parágrafos
falando apenas sobre a ida do Pedro à escola e um parágrafo inteiro para dizer que coisas interessantes aconteceram e que ele voltou para casa depois. Isso é uma quebra uma quebra no ritmo que deixa a história muito estranha. Quem é a mãe de Pedro? Descrição sobre a ida de Pedro à escola muito longa. Exatamente como eu disse. Se em apenas um parágrafo eu falei tudo isso, que muitas coisas interessantes aconteceram e que eles voltaram para casa, então a descrição sobre a ida de Pedro à escola não deveria ter sido tão longa assim, deveria ter sido mais curta. Ou então manter a descrição, manter essa narração, a descrição do menino indo à escola do tamanho que está e expandir essa parte sobre as coisas interessantes, desenvolver isso, planejar sobre as cenas, planejar o que vai acontecer e escrever tudo isso, mostrar ao leitor o que é que foram essas coisas interessantes. Que na verdade é o ponto principal da história e foi deixado de lado. Quem é a mãe de Pedro? Também poderia ser, essa personagem também poderia ter sido mais detalhada, né? A outra resposta. No pequeno texto, pelo que percebi, faltou a descrição daqueles fatos que surpreenderam a todos. Quebra a expectativa do leitor em esperar que aquilo seja revelado para o conhecimento e talvez a surpresa de todos. É exatamente isso que eu quis passar nessa atividade. Que a, o cuidado com o ritmo serve não só, como eu havia dito antes, para que o leitor não se sinta cansado por excesso de narração de coisas que não são tão importantes, que não fazem a história ir para frente, que não dão novas informações. Mas também a omissão de informações, a pressa para terminar, a pressa de narrar certa parte da história, faz com que o texto perca muito do seu valor. Então, por exemplo, se um personagem está numa cidade e viaja para outra cidade, você deve narrar essa viagem, detalhar essa viagem ou não? Depende. Se a viagem não tem nada de interessante, se não acontece nada de interessante durante a viagem, você pode apenas dizer: ah, fulano chegou na parada de ônibus, pegou o ônibus e tantas horas depois chegou na outra cidade. Não tem problema. O leitor vai entender que durante essa viagem não aconteceu nada, por isso que houve esse salto temporal. Porém, se você se propõe a descrever a viagem, que ele entrou, sentou do lado de alguém e essa pessoa fez tal coisa, e no meio da viagem o pneu furou, tal, então tem que ser algo desse tipo. Você não vai ficar narrando uma cena entediante. As pessoas, quando se sentirem entediadas lendo essa parte, elas vão querer pular ou simplesmente abandonar o livro. Isso acontece. Outra resposta aqui acho que a história acaba de uma hora para outra quando a gente pensa que ela está só começando. É, exatamente isso. A gente começa a ler a história, se acostuma com aquele ritmo e, como eu falei, da expectativa. A nossa mente ela já espera algumas coisas que poderão acontecer. A gente já começa a prever algumas coisas que vão aparecer. Por exemplo, o menino entrando na sala, falando com os colegas, a hora do intervalo, e de repente corta para o final e de repente o conto chega ao final. Talvez alguém já tenha sentido isso em algum livro que leu. Você está lendo aquele livro e você lê que faltam poucas páginas para acabar, mas ainda tem muita coisa para resolver. Ou então alguma novela. Você está assistindo uma novela, você passou semanas e semanas assistindo essa novela na televisão, e quando chega na última semana da novela, poucas coisas se resolveu. Isso é uma, isso é uma, isso é uma forma muito comum com a qual os produtores das novelas terminam a história. Eles
deixam tudo para o último dia, para os últimos dias. Às vezes dá certo, às vezes não. Porque em uma novela no caso da televisão, são muitos núcleos de personagens, são muitos arcos, são muitas coisas a serem contadas, muitos problemas a serem resolvidos. E se você deixa tudo pro último dia, pode ser que algumas coisas fiquem mal contadas, ou nem sejam contadas, ou você fica esperando que o autor mostre, que a novela mostre que aquele personagem se casou, que aquele personagem conseguiu um emprego, conseguiu sair da prisão, que ele tinha sido preso injustamente, algo do tipo. E no final, esses acontecimentos são atropelados porque não há tempo, não foi deixado tempo suficiente para que tudo se resolvesse. Voltando então para o narrador. Quem é o narrador? Bom, você pode dizer assim: eu pensei que o narrador era eu mesmo. Sim, o narrador é você mesmo. Você que está escrevendo a história, você é quem fala pelo narrador. Porém, você pode estar interpretando, você está narrando como se não fosse você, como se fosse outra pessoa. O que isso quer dizer? Alguns escritores, eles usam pseudônimos. O que é isso? Eles publicam livros no nome de outra pessoa. E alguns gostam de usar narradores diferentes para cada pseudônimo. Por exemplo, existem escritores que publicaram livros, escritores homens que publicaram livros como mulheres. Então eles buscam narrar a história do ponto de vista de uma mulher. Isso é um recurso que vocês podem utilizar ou não. É como eu falei no início das oficinas. Existem muitas técnicas, existem algumas regras e você pode. E não é algo engessado, não é algo rígido. Você não é obrigado a imitar tudo que foi feito. Mas, como eu já tinha falado, é bom que você tenha essa base para que você saiba buscar o seu estilo sem, sem sair do básico, sem sair do que é necessário. Vamos falar então sobre alguns tipos de narrador que são encontrados em histórias. Por exemplo, existem histórias nas quais o narrador ele faz parte da história. Ele está narrando algo que aconteceu com ele. Está narrando em primeira pessoa, ou seja, eu cheguei em casa naquele dia, entrei no meu quarto, falei com o meu irmão, deitei na minha cama. O narrador, ele conta a história, você conta a história pelo narrador, do ponto de vista daquele personagem que está participando das coisas. Ele viveu aquilo. Também existem histórias, tanto desse ponto de vista quanto de outros pontos de vista escritos no presente. Eu particularmente não sou muito fã desse tipo de tempo. Eu acho estranho a escrita, mas também é uma forma que vocês podem utilizar, não é, é apenas um gosto pessoal. Se vocês preferirem escrever no presente, tudo bem. Se, utilizando esse mesmo exemplo que eu falei, ficaria como: eu chego em casa, entro no meu quarto, falo com o meu irmão, deito na minha cama. É diferente, todos os verbos no presente. Na situação anterior, todos os verbos no passado. O que é importante? Caso você escolha os verbos no presente ou no passado, que você mantenha ao longo de toda a história o mesmo padrão. É muito comum que, às vezes até eu mesmo analiso as minhas histórias para ver se eu não estou cometendo esse erro. Porque é comum que às vezes a gente se atrapalhe, começa a escrever a história toda com os verbos no passado, e em algum momento, por algum deslize, a gente acaba escrevendo no presente. Isso é um erro, a gente tem que manter a coerência. Nós estamos escrevendo uma história
que já aconteceu. No caso, você está escrevendo a história no passado, então você tem que manter os verbos no passado. O personagem foi até certo lugar, ele fez tal coisa, ele falou com alguém. Por exemplo, se você colocar numa frase assim, o personagem foi até a cidade e fala com o prefeito. Não, não é certo você usar esses dois tempos juntos. O melhor é que você escolha um tempo e vá usando esse mesmo tempo do início ao fim, para manter a coerência. Eu já falei do narrador em primeira pessoa, o narrador personagem que fala sobre a sua própria vida. Nós temos também o narrador observador, que pode ser tanto em terceira quanto em primeira pessoa. O que é isso? O narrador observador, ele pode estar tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. O narrador personagem, ele fala da sua própria história. O narrador observador, ele também pode ser um personagem da história, mas no caso ele não vai falar dele, ele vai falar de outra pessoa. Ele vai falar de acontecimentos que ele viu. E em terceira pessoa também. Por exemplo, eu posso dizer, o menino andava na rua e no momento de descuido tropeçou e caiu. Esse tipo de narração do observador em terceira pessoa é muito parecido com o narrador onisciente. Porém, qual é a diferença do narrador observador para o narrador onisciente? O narrador observador, ele conta a história do ponto de vista de uma pessoa que está vendo o que está acontecendo, mas essa pessoa não sabe de tudo. Ela tem um conhecimento limitado. E ela não sabe, por exemplo, das intenções do personagem. Ela não sabe dos sentimentos internos. Ela não sabe o que se passa na cabeça dos personagens. O nível de limitação do narrador-personagem vai de acordo com o que você pretende fazer para a história. Então, por exemplo, numa história de terror, você pode escrever em primeira ou em terceira pessoa e o personagem ele está dentro de uma casa, a casa está trancada e o personagem anda por dentro dessa casa procurando uma saída. Ao mesmo tempo em que existe uma força, algum ser, uma pessoa do mal dentro dessa casa que está procurando o personagem e o personagem precisa sair da casa antes que ele seja encontrado por essa força que quer matá-lo. Então você narrar como um narrador personagem, ou seja, do ponto de vista da pessoa que está procurando a saída, ou como um narrador observador, narrando a tentativa de fuga dessa pessoa, mas narrando apenas do ponto de vista dela. Você não narra do ponto de vista de quem está perseguindo, porque você é um observador limitado, você não é onisciente, você não sabe de tudo. Nesse caso é uma vantagem, porque dá a sensação ao leitor, ele passa melhor esse sentimento que o personagem está sentindo, pois ao não saber onde o inimigo está, nós ficamos com esse sentimento de apreensão, esse suspense. Se você vai escrever uma história de terror e você narra vendo tudo, você sabe onde o inimigo está escondido, você sabe quem ele é, você sabe como é, você sabe o que ele pensa. Esse fator do medo do desconhecido, ele é perdido. Então você precisa adaptar a escolha de narrador ao tipo de história que você quer contar. E eu não acho correto que a gente deixe isso muito amarrado. Por exemplo, se você vai escrever terror, use esse tipo de narrador. Se você vai escrever romance, use esse tipo de narrador. Não. Você vai experimentar, você vai ver o que funciona melhor para você. O narrador onisciente, como eu já havia falado, ele tem um conhecimento absoluto sobre tudo o que está acontecendo. Por mais que você possa escolher, através do narrador onisciente, omitir certas informações, mas, por exemplo, você pode detalhar que
um personagem estava com medo, que o personagem estava pensando sobre o futuro, estava pensando sobre alguém, que, por exemplo, alguém fala algo para o personagem e ele pensa, nossa, essa pessoa é muito mentirosa, essa pessoa é muito mentirosa, essa pessoa está mentindo para mim, essa pessoa está me enganando. O narrador observador ele não vai saber disso. O narrador observador não vai saber o que a pessoa está pensando. O narrador observador vai apenas mostrar. É como se houvesse uma pessoa filmando no momento. E essa pessoa filmando, ela vai saber contar apenas o que ela está vendo. Ela não vai saber o que se passa na cabeça dos personagens. E em alguns casos, ela vai saber apenas o que acontece em um local, em um espaço físico. Não vai saber o que acontece no quarto do lado, em outra cidade, em outro universo. São muitas opções. Para que fique mais claro, eu vou dar alguns exemplos. Exemplo de narrador onisciente, do conto que nós já lemos, do Relógio de Ouro. Luiz Negreiros foi procurar a mulher. Achou-a numa saleta de costura, sentada numa cadeira baixa, com a cabeça nas mãos a soluçar. Ao ruído que ele fez na ocasião de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça, e Luiz Negreiros pôde ver-lhe as faces úmidas de lágrimas. Essa situação foi ainda pior para ele que a da sala. Caso não fosse um detalhe aqui dessa narração, nós poderíamos até dizer que esse narrador em terceira pessoa, ou seja, em terceira pessoa, não está falando de si mesmo. Seria um narrador observador, porém ele diz, essa situação foi ainda pior para ele que a da sala. Para que o narrador saiba que a situação foi ainda pior para ele, ou seja, para entender os sentimentos do personagem, com certeza, sem que o personagem diga nada, sem que o personagem expresse, ele é um narrador onisciente. Ele está dentro da... Ele pode ver o que... ele pode sentir o que está dentro da cabeça dos personagens, mesmo que isso não seja expresso. Eu busquei um exemplo de narrador observador do livro O Nome da Rosa. Pelo que eu pude perceber, pelo que eu busquei, apesar de eu não ter lido esse livro, o que falavam sobre esse livro é que ele é narrado do ponto de vista de uma pessoa que fala sobre a vida de outra. Então, nesse caso, ele é um narrador observador em primeira pessoa. Ele não fala exatamente de si mesmo, ele fala do que acontece com outra pessoa, outras pessoas, e ele não tem conhecimento do que essas pessoas pensam. Por exemplo, se um personagem chegou para ele e mentiu para ele não vai saber. E se por acaso ele saiba, é porque mais à frente da história isso foi revelado para ele. Ele tem um conhecimento limitado. O tempo que estivemos juntos, não tivemos a oportunidade de levar vida muito regular. Mesmo na abadia, velamos à noite e caímos cansados de dia. Nem participamos regularmente dos ofícios sagrados. Contudo, em viagem, raramente ficava acordado após as completas e tinha hábitos parcos. Você vê aqui que, diferente da primeira narração, ele é uma narração muito mais descritiva do que da experiência de vida desse narrador. Ele não entra no detalhe do pensamento de outros personagens, das intenções. E um exemplo de narrador personagem. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Esse é um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual o personagem é um defunto. É um homem que já morreu e nessa história
a alma, ou seja lá o que for, a consciência desse personagem que morreu, ou alguém poderia dizer, ele está à beira da morte pensando nisso tudo, escreve sobre a sua própria vida. Então, algo que também é interessante sobre o narrador, o personagem e o observador, que não acontece com o narrador onisciente, é o quê? O narrador onisciente ele é um narrador que sabe de tudo. Então nós podemos considerar que ele não mente sobre o que ele viu. Porque se ele sabe de tudo, então tudo que ele está contando aconteceu. Mas existe algo curioso sobre o narrador personagem e o narrador observador. Essas histórias estão sendo narradas do ponto de vista de uma pessoa e do ponto de vista das experiências dela. Então pode ser que, por exemplo, o narrador personagem conheça alguém e ache essa pessoa uma pessoa muito metida, uma pessoa mentirosa, uma pessoa, não sei, que o narrador personagem tem uma impressão ruim sobre alguém e pode ser que o narrador esteja errado. Existe essa possibilidade, porque é o ponto de vista dele. O narrador, então, pode mentir para que passe uma impressão boa a seu próprio respeito. Ele pode cometer atos ruins e tentar se desculpar com o leitor se desculpar sobre os seus atos. Então, existem algumas limitações de você usar o narrador personagem, o narrador observador, ao mesmo tempo que existem outros recursos que o narrador personagem, o narrador observador tem que o onisciente não tem, que é essa questão da dúvida, essa questão de brincar com a personalidade do próprio narrador. Que o narrador onisciente já não mostra tanto assim a sua personalidade, ele é como aqueles narradores daquelas histórias que nós como aqueles narradores daquelas histórias que nós assistimos, na qual a história vai acontecendo e tem uma voz por trás comentando certas coisas que estão acontecendo. O narrador onisciente é como se fosse essa voz fora da realidade, do, fora do físico, que sabe de tudo. Então, pessoal, falando também sobre diálogo. Para que serve o diálogo? Será que você pode escrever uma narrativa sem diálogos? Até que sim. Porém, precisa ser algo muito bem feito para que não caia naquela questão que eu falei antes, sobre o ritmo, para não comprometer o ritmo, para não se tornar algo maçante, algo lento, algo cansativo. Talvez você possa fazer isso, por exemplo, com um narrador personagem. Então não vai ter diálogos, mas vai ter esse narrador falando sobre a própria vida, refletindo sobre algo. Então não vai ter interações, mas a própria reflexão, a própria narração desse personagem sobre a sua vida vai ser o diálogo, então, não com um personagem interno da história, mas com você mesmo, o leitor. Porém, quando você tem personagens na sua história, na sua narrativa, que é o comum, você vai ter diálogos entre eles, você vai ter interações, e essas interações não vão servir apenas para encher o texto. O diálogo não está ali apenas porque é necessário. O diálogo está ali como uma forma de descrever os próprios personagens. Porque que forma melhor do que com o diálogo para você mostrar uma personalidade de um personagem? Como assim? Você diz que o personagem ele é muito tímido, você diz que ele é convencido, ou que ele é inteligente, que ele é burro, que ele é muito mau, que ele é muito bondoso. Certo, tudo bem. Mas lembrando daquela regra que nós falamos do mostre, não diga. Ou seja, que o mostrar ele é muito mais eficiente do que o dizer. O mostrar, lembrando daquela nossa descrição de antes,
da ponte se quebrando, o mostrar dos elementos que vão dizer ao leitor que a ponte está para cair, dão muito mais emoção, dão muito mais imersão ao leitor do que você simplesmente dizer a ponte estava para cair. Com o personagem é a mesma coisa. Em vez de você ficar dizendo, o personagem é maligno, o personagem é egoísta, o personagem é engraçado, com o personagem engraçado, bote um diálogo dele com outro personagem e mostre através desse diálogo que ele é engraçado. Se o personagem está irritado, mostre através das ações e do diálogo dele que ele está irritado. E você tem que ter muito cuidado para não ser incoerente. Se você diz que o personagem está irritado, isso deve mostrar, isso deve ser aparente no diálogo dele. Não é, além de ser uma forma de descrever, de mostrar melhor como o personagem é, como ele está, é uma obrigação sua manter a coerência entre essas duas coisas. Então aquele personagem sempre engraçado, que sempre faz piada, no momento que ele muda o jeito dele de falar, o leitor vai pensar que alguma coisa aconteceu com ele. Pode ser que seja a intenção do escritor, pode ser que você esteja escrevendo, pode ser que aquele personagem engraçado se torne sério de uma hora para outra por algum motivo. Se isso for coerente com a história, tudo bem. Mas se você do nada se atrapalha e escreve o diálogo de um personagem como se fosse outro, isso vai ficar confuso na mente do leitor. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter uma noção boa de quem são os personagens que nós estamos utilizando. Então, se você ainda não tem muita experiência de ter todos esses personagens, de ter talvez até registrado, você pode registrar a parte. Não precisa ser na sua história, você pode ter um documento à parte, um caderninho que você anota algumas observações daqueles personagens para que você se lembre. Se você vai escrever uma história, um conto um pouco maior, ou alguma história futuramente, um romance, algo assim, tem que ter cuidado para que você não confunda os personagens. Então, se você tem vários personagens e todos eles falam como se fosse a mesma pessoa, isso fica estranho. Você não consegue. Parece que é um monte de robô interagindo. Às vezes quando você, quando você coloca uma identidade no personagem, pode até ser que o seu leitor consiga identificar que personagem é só pela forma como ele fala. Dois personagens se encontram, começam a conversar. Por exemplo, a mãe e o filho se encontram na cozinha da casa e eles começam a conversar. Pela forma com que eles vão conversando, pelo que eles estão dizendo, talvez não seja nem necessário você dizer: a mãe disse, o filho respondeu, o filho disse, o filho perguntou. Se só tem duas pessoas conversando, você vai identificar quem está falando, você como narrador, você como escritor, você pode identificar quem está conversando só pela forma que as pessoas estão falando, só pela forma com a qual elas estão conversando, pelo que elas estão dizendo. E isso fica até muito mais interessante para o leitor, por causa daquele ponto que eu falei, de você deixar o leitor descobrir coisas que você não diz. Você deixar coisas para que o leitor descubra por si próprio. Que não pode ser algo muito exagerado, que o leitor vai ter muita dificuldade de descobrir. E também, se você joga tudo na cara do leitor, você explica demais certas coisas que não precisariam ser explicadas, o leitor também vai perceber que você está explicando demais. Então, talvez no momento onde você tenha 3 ou mais personagens conversando, aí a identificação de cada um seja mais necessária. Porém, nós temos que ter o cuidado de não colocar diálogo de coisas irrelevantes. Por exemplo, o personagem chega para o outro aí diz: bom dia. Aí você coloca que o outro respondeu: bom dia. Como você vai? Vou bem. Nossa, o dia está muito não sei o que, está muito quente. É, está quente mesmo. E tal, 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 e tal, tal. E você vai escrevendo um monte de diálogos que
não levam a lugar nenhum, não mostram emoções, não geram conflitos. Então, esse tipo de coisa a gente pode pular. A gente pode deixar subentendido ao leitor que esses personagens falaram isso e a gente cita apenas os diálogos que importam. O personagem chega para o outro e você já coloca lá o diálogo, por exemplo. Oi, fulano, você fez a atividade de hoje? Nossa, fiz não. Eita, fulano, você deveria ter feito, porque essa atividade vale a nota do bimestre. Aí, entendeu? Você colocou um diálogo que gera um interesse, que ele cita, ele se refere a alguma situação que é interessante. Não é simplesmente um bom dia, como você vai, tudo bem. É como se o diálogo tivesse sido colocado ali sem nenhum propósito. Nós podemos citar dois tipos de diálogos que podem aparecer no texto: os diálogos diretos e os diálogos indiretos. Eu não sou muito fã dos diálogos indiretos porque no diálogo indireto você diz quais são as emoções do personagem, você diz a forma com a qual ele falou, você não mostra. Já no diálogo direto, existe essa coisa mais realista do diálogo, porque o diálogo direto é uma citação da, do discurso do personagem exatamente como foi, ou exatamente como o narrador lembra que foi. No caso do narrador personagem ou do narrador observador, ele pode dizer que o discurso foi aquele, mas como eu havia dito antes, ele pode estar enganado, pode ter confundido, pode não ter ouvido direito, ou pode estar mentindo para a gente. Mas, para simplificar, vamos pensar no narrador onisciente. Então, o narrador onisciente, utilizando um discurso direto, ele está dizendo, ele está mostrando o diálogo exatamente como aconteceu. Tenho aqui alguns exemplos de diálogo direto e diálogo indireto. Diálogo direto. Mãe, posso chamar o pessoal para brincar aqui hoje? Tudo bem, hoje pode. Vou preparar um bolo de chocolate para eles. Obrigado, mãe. Eles vão amar o bolo. Diálogo indireto dessa mesma cena. No momento em que jantavam, o garoto pediu permissão à sua mãe para convidar alguns amigos para que pudessem brincar em sua casa. Ela concordou, dizendo que ia preparar um bolo de chocolate para esperá-los, deixando seu filho bastante feliz. Então, não é o personagem que diz, é o narrador que cita que alguém disse algo. A mesma forma quando nós estamos contando a história para alguém e você diz assim: Nossa, você não vai acreditar no que fulano falou de você. E a pessoa diz: Sério? Fulano falou de mim? Falou o quê? Você pode responder de duas formas. Você pode, digamos assim, imitar a pessoa e falar exatamente o que ela disse. Você pode dizer tipo: Ah, sabe aquela pessoa? Ela é muito falsa. Ou então você pode simplesmente dizer: Fulano disse que você é falsa. Você, ou seja, um diálogo direto ou um diálogo indireto. Que você no diálogo indireto você apenas explica, no diálogo direto você cita exatamente o que a pessoa falou. Vamos para a sugestão de atividade dessa aula. A sugestão de atividade dessa vez é que eu vou colocar outro texto, como eu coloquei na aula passada, e ao ler esse texto você deve tentar mudar o tipo de narrador para outro. Por exemplo, se é um narrador personagem, você mudar para um narrador observador, um narrador onisciente, por exemplo, tá em primeira pessoa, você mudar para terceira. Ou então, por exemplo, tá no passado, você pode mudar para o presente se quiser, ou se estiver no presente você pode mudar para o passado, você que sabe. E transformar os diálogos em diretos. Nesse texto, todos os diálogos vão ser indiretos e você vai mudar para diálogos diretos. Como sempre, vocês podem enviar a atividade no grupo ou podem mandar a atividade direto para mim. E as respostas enviadas até terça-feira, como o próximo vídeo será gravado na quarta, vão participar da análise como essa que eu fiz hoje e as que eu venho fazendo desde o início. Vou falar novamente, independente de você querer enviar ou não a atividade, eu recomendo que faça para que fixe o conteúdo, para que você não esqueça desse assunto, não esqueça desses conceitos. Se quando você exercita, você fixa muito mais na sua cabeça.
Eu quero agradecer a participação de todos mais uma vez. Chegamos à metade da nossa oficina. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que estejam aproveitando, sentindo que esses conceitos, essas técnicas estão ajudando vocês a perceber melhor a forma como o texto é escrito. E vou pedir mais uma vez que, se você não está participando do nosso grupo, não está enviando as atividades, que sinta-se à vontade para participar, para ficar conosco até o final, participar com o conto da nossa publicação do livro. E eu farei um sorteio na aula que vem com as pessoas que fizeram as atividades dessa aula de 2 livros. Então, no caso de apenas 2 pessoas participarem, elas vão ganhar os livros automaticamente, né? Não vai nem precisar de sorteio. Tchau, pessoal, até a próxima.